Alô, pessoal, boa tarde, vocês me ouvem? Beleza, então vamos lá para mais uma aula de álgebra. Então, boa tarde, pessoal. Hoje, finalmente, a gente termina a parte de conceituação de funções reais, tá bom? Faltam alguns conceitos ainda para a gente ver. Só para relembrar um pouquinho nas últimas aulas, o que a gente fez, a gente viu alguns conceitos, né? O conceito de função sobrejetora, vamos aproveitar para dar uma lembrada. Função, só para lembrar, toda função ela tem três conjuntos principais, né? Ela tem um conjunto, vou pegar aqui um vermelho, o conjunto domínio, ela tem um conjunto contradomínio e tem o conjunto imagem. Tudo bem? Bom, uma função era sobrejetora se o conjunto imagem era o mesmo que o conjunto contradomínio, tudo bem? Basicamente, se o nosso conjunto contradomínio não tem, por exemplo, nenhum número solto aqui, sem nenhuma ligação com o nosso contradomínio, como é o nosso caso aqui, esse é um conjunto, é uma função sobrejetora, tudo bem? Esse foi um termo que a gente reviu nas últimas aulas. Aqui, ó. Nesse caso que a gente está vendo aqui, a gente tem uma função que não é sobrejetora, porque a gente tem um número sobrando aqui no nosso contradomínio. Então, quem que é o nosso conjunto contradomínio? O nosso conjunto contradomínio é todo mundo que está aqui dentro. E quem que é o conjunto imagem, no caso? O conjunto imagem é só o 1, 2, 3 e o 4. Então, nesse caso, ela não é uma função sobrejetora. Por quê? Porque o 1 está de fora do conjunto imagem. Mas essa função aqui que a gente está vendo, ela é uma função injetora. O que é uma função injetora? Significa que os elementos que eu tenho aqui no meu conjunto imagem, eles vão ser imagens somente de um elemento do conjunto contradomínio. Não existe repetição de números. Se vocês olharem, até tem um desenho aqui que eu expliquei da última aula, que se vocês olharem, a gente tem o conjunto domínio, o contradomínio. No conjunto domínio, a gente tem os elementos A, B e C, no contradomínio D, E e F. Então notem que quando eu faço a função de A, aqui a função de A, eu chego em D. Quando eu faço a função de B, eu chego em E. E quando eu faço a função em C, eu também chego em E. Então, nesse caso, existe uma repetição de imagem que é o conjunto E, do elemento E, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente não tem uma função sobrejetora. Uma função sobrejetora e também não tem uma função injetora, que a função injetora não pode haver repetição de elemento. As imagens, elas têm que ser únicas, tudo bem? Então, esses dois conceitos são muito importantes, sobrejetora e injetora. Aí existe o terceiro conceito que é bijetora. Bijetora é quando eu tenho uma função sobrejetora mais injetora. Quando eu tenho essas duas funções ao mesmo tempo, eu tenho uma bijetora. Então, basicamente, isso foi uma das coisas que a gente viu nas primeiras aulas, tá? A gente fez alguns estudos de funções aqui. A gente viu, tentou classificar os conjuntos domínio, contradomínio e imagem, em função de alguns gráficos, tudo bem? A gente viu o domínio, como achar o domínio de uma função, quando a gente tem uma função explícita, assim, né? Uma função escrita, uma expressão matemática, como achar o seu domínio. Só para a gente lembrar, o domínio, ele basicamente são todos os reais, né? Então, eram dois passos que a gente tinha que ver. A gente assumia que o domínio das funções é o conjunto dos reais, ou seja, todos os números.
E aí a gente começa a verificar os números que vão dar problema matemático, números que vão dar erros matemáticos. Quem são esses problemas matemáticos que a gente tem? A divisão por zero, aqui que a gente está escrevendo, a divisão por zero, e não existe raiz de índice par negativo. Então, toda vez que a gente for verificar uma função, a gente tem que verificar o domínio para ver se não tem nenhum problema, ou seja, se nenhum valor que vai entrar no lugar de x ele vai dar problema. Então, basicamente, é isso que a gente viu. A gente viu bastante isso nas últimas aulas. A gente fez o estudo de sinais das funções, onde a função é positiva, onde ela é negativa, onde ela é nula. Hoje a gente vai trabalhar muito com a questão de ser nula, né? Bom, aqui a gente tem, só para lembrar, o eixo y e o eixo x. Quando o gráfico ele está para cima, para essa parte, ele está nessa parte aqui, ele é positivo, tudo bem? A função é positiva. Quando ele está aqui para baixo, a função é negativa. Então, se vocês notarem, vamos fazer verde positivo. Aqui, ó. Toda essa parte da função, ela é positiva, tá bom? Vamos fazer vermelho negativo. Então, toda essa parte da função aqui é negativa. E faltou um pedaço positivo aqui. E essa aqui é positiva. Bom, e onde a função é nula, pessoal? Eu vou fazer de roxo. A função é nula exatamente onde o gráfico corta o eixo x. Então, a gente tem aqui esse ponto e esse ponto. São esses três pontos onde o gráfico corta o eixo x, que a função ela é nula, tudo bem? A função é nula, tá bom? Isso foi uma das coisas que a gente viu. Eu tô indo bem rápido, porque isso são das duas últimas aulas, tá bom? Foi tudo que a gente discutiu. Se tiver alguma dúvida, claro, podem fazer, pode me abrir o microfone e perguntar, mas também se depois quiser revisar nas aulas que estão lá no YouTube também, tá bom? Isso foi tudo que a gente estudou, só estou dando uma leve revisada para a aula de hoje. Bom, aqui a gente fez um exercício, né, com uma função do segundo grau, a função x ao quadrado menos 9, a gente desenhou a função, né, como que a gente desenha uma função? Basicamente, a gente aqui, ó, chuta valores para x e faz o cálculo de f de x, trocando os valores de x na função. Aí a gente fez a gente achou alguns pontos, né? A gente achou esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Lembrar que quando a gente for... Aí a gente ligou, né? Ligou esses pontos. A gente não liga como uma reta, né? A gente liga fazendo curvas suaves. Esses pontos. E a gente fez aqui uma parábola, tudo bem? Bom, a gente também pode fazer uma análise aqui, como eu até escrevi aqui, onde a função é positiva. Então, por exemplo, ó, a gente pode falar que a função é positiva em todo lugar acima do eixo y. Então, em todos esses pontos que estão aqui, ela é positiva. Onde ela é negativa? Ela é negativa nos pontos que estão abaixo da reta do eixo x. E onde ela é nula? Ela é nula exatamente onde a curva corta o eixo x, tudo bem? Bom, isso é onde a função é positiva ou negativa. Isso aqui significa onde a função, o f de x, ele é maior que zero, ou seja, positivo, aqui onde ele é positivo, onde o f de x é menor que zero, ou seja, negativo, e onde o f de x é igual a zero, ou seja, nulo. Tudo bem? Bom, foi isso que a gente viu. Tem que tomar cuidado para não confundir aqui o que é função positiva, negativa, o que é função crescente, decrescente, inconstante. Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir esse tipo de coisa. O que é função crescente? A função crescente
é quando eu vejo 2 pontos no meu gráfico e eu vejo que o y está aumentando. Não importa se ele está na parte positiva ou negativa. O que importa é que ele está aumentando. Então, vamos só reforçar aqui. Existem 3 pontos em que o y aumenta. Aqui, ó. Esse... Peraí. Do x0 até o 2, aqui existe um aumento. Depois aqui, ó, do x4 até o x6, existe um aumento do y também. Eu estou reforçando aqui, mas está bem ruim, né? Vou fazer mais escuro. Então, ó, aqui existe um aumento de y, aqui o y aumenta, aqui o y aumenta. Então, notem que existem alguns pedaços aqui, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, a função ela é negativa. Nesse pedaço a função é negativa. Mas nesse pedaço aqui, a função é positiva. E exatamente no corte aqui do eixo x, ela é nula. Então, tomem cuidado para não confundir crescente e decrescente com função positiva ou negativa. São coisas diferentes. Função crescente é quando o y está aumentando. Então, ó, eu estou indo aqui do 1y menos 2 para um y2. Eu estou aumentando o meu valor de y. Decrescente é o inverso, é quando o valor de y está diminuindo. Tudo bem? E constante é quando o valor de y ele não muda, ele se mantém o mesmo. Então foi isso que a gente viu na última aula. Bom, eu deixei isso aqui de lição de casa para vocês, vocês chegaram a fazer, fizeram esses exercícios. Tentaram, pelo menos? Pelo jeito, não. Mas vamos fazer aqui então, vai. Vamos lá. Esse é um outro conceito que a gente tem dentro do campo das funções, que é o conceito de raiz, tudo bem? O exercício, basicamente, ele fala: determine as raízes de cada uma das funções reais de variável real a seguir. Então, o conceito é raiz. O que é raiz de uma função? Então, aqui. Raiz de uma função. Não tem segredo. Raiz de uma função, primeira coisa, é um valor de x. Mas o que esse valor de x ele tem de especial? Eu vou escrever aqui xr, ó, só para falar x, que é a raiz. É um valor de x. Vamos por aqui, melhor. É um valor de x. Vamos chamar de xr. Bom, o que mais que ele tem de importante? Quando eu pego esse valor de x, essa raiz, e eu faço a função, ou seja, eu faço a função do valor da raiz, eu coloco ali dentro, a função obrigatoriamente tem que dar 0, tudo bem? Então, a raiz de uma função é todo o valor de x que zera a função. Ou seja, f de x igual a 0. Tudo bem? Essa é a definição que a gente tem para raiz. Bom, beleza, essa é a definição. Agora vamos ver como isso funciona na prática. A gente tem aqui o primeiro exemplo. Exemplo A.
f de x igual a 2x menos 7. Bom, essa é a nossa função. Eu quero achar a raiz da função. Para achar a raiz de uma função, eu tenho que falar que essa função ela vai ser igual a zero, ou seja, a função é definida por 2x menos 7. Então, eu vou falar que essa função, 2x menos 7, é igual a zero. Tudo bem? Fazendo isso, eu tenho, nesse caso, uma equação do primeiro grau. Como a gente resolve equações do primeiro grau? Vamos fazer essa observação aqui. Vamos lá. Estou fazendo essa observação porque muitas vezes não é claro para todo mundo, tá bom? Talvez para alguns isso seja óbvio, básico, mas para outras pessoas não. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Esse aqui. O que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau ela tem 3 elementos, basicamente. Ela tem o lado esquerdo, o lado direito e o símbolo de igualdade no meio. Então a equação do primeiro grau ela está falando que o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito. Como a gente resolve, quando eu falo assim, resolver uma equação do primeiro grau, quando eu vou falar para vocês resolver a equação, o que significa isso? Significa achar os valores ou incógnitas, né? Achar os valores ou incógnitas. Na verdade, não é ou incógnitas. São as incógnitas do problema, ou seja, são os valores de x, y, a, b. Resolver uma equação é achar os valores incógnitas que tornam a igualdade verdadeira. Como assim? Ou seja, ela achar o valor que se eu colocar aqui no lugar do x, vai fazer com que 2x menos 7 igual a zero, isso seja exatamente igual a zero. O valor que eu colocar no lugar de x vai fazer com que isso seja igual a zero. Tudo bem? Bom, então basicamente, quando eu resolvo essa equação aqui, eu acho o valor de x, eu acho o valor da raiz. Por quê? Porque eu igualei a função igual a zero para achar o valor de raiz. Tudo bem? Vou fazer uma outra observação aqui antes de resolver. A gente tem aqui na alternativa B essa função aqui. Isso aqui é uma função do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque a potência máxima que eu tenho aqui, ela é com expoente igual a 2. Ou seja, eu falo que o grau dela é igual a 2. A potência de maior expoente é o que determina o grau de uma função. Isso daqui que a gente tem é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Para resolver uma equação do segundo grau, vale a mesma ideia. Tudo bem? Vale exatamente a mesma ideia. Para resolver uma equação do segundo grau, eu preciso achar os valores de x que vão tornar isso uma verdade. Só que tem um erro meu aqui, que eu esqueci de colocar. Primeira coisa, isso daqui é uma função. Isso não é uma equação. Isso é uma equação também, mas não é a equação que eu quero resolver. A gente está fazendo tudo isso porque a gente quer achar as raízes. Ou seja, a gente tem que colocar a função igual a zero. Menos x ao quadrado, menos x mais 6 igual a zero.
Tudo bem? Então é essa equação de baixo que eu preciso resolver. Essa daqui. Eu tenho duas equações aqui. Uma do primeiro grau e uma do segundo grau. Eu vou resolver com vocês cada uma delas. E vamos ver as diferenças que a gente vai ter entre elas. Bom, a primeira equação que a gente precisa resolver é essa daqui. 2x menos 7 igual a zero. Como que a gente resolve uma equação do primeiro grau, pessoal? O Vitor falou aqui, desculpa, eu vi agora, é isolar o valor que você quer descobrir. Mais ou menos isso. Na equação do primeiro grau, quando a gente vai resolver, a gente tem que isolar. Na verdade, é isso, né? Vamos só explicar um pouquinho melhor. Quando a gente vai resolver uma equação do primeiro grau, eu preciso achar o valor de x. E como que eu acho o valor de x? Eu preciso que ele esteja sozinho de um lado, tanto do esquerdo quanto do direito. Então, para resolver essa situação, basicamente são dois passos. Eu preciso deixar o x sozinho. Eu preciso isolar os números, letra de um lado e número do outro. Então, o primeiro passo que a gente faz aqui é isolar o menos, passar o menos 7 que está do lado esquerdo para o lado direito. Basicamente, eu vou fazer essa primeira conta um pouco mais rigorosa, mostrando passo por passo, para ficar registrado, para vocês verem, mas as próximas contas eu vou fazer um pouco cortando alguns passos. Mas claro, que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Como que eu passo o menos 7 para o lado direito? Como que eu passo o menos 7 para o lado direito? Na verdade, não existe essa questão de passar. A gente não passa, pega o cara e joga para cá. Não existe isso, entendeu? O que a gente faz, na verdade? Eu tiro esse menos 7 daqui, somando um outro 7 com ele. Quando eu somo menos 7 com 7, esse resultado vai dar zero. Ou seja, eu vou ter 2x mais zero. 2x mais zero é 2x. Então, na verdade, por isso que eu estou tirando o 7 daqui. Porque eu estou somando o 7 junto com ele. Só que assim, numa igualdade, tudo que eu faço do lado esquerdo ou direito, eu tenho que fazer do outro lado. Então, se eu adicionei um 7 aqui, eu adiciono um 7 aqui. Tudo bem? Então, o que a gente tem? A gente tem 2x menos 7 mais 7 é zero. Igual 0 mais 7, 7. Portanto, eu tenho 2x igual a 7. Tudo bem? E isso daqui é o que eu vou fazer, na verdade. Eu vou, depois, quando a gente estiver resolvendo outros exercícios, eu vou passar direto desse cara para cá. Eu vou falar para vocês, ó, que é a regrinha que a gente utiliza, né? Vai passar para o outro lado, uma adição ou subtração, inverte o sinal. Se está menos 7, ele está subtraindo o 7, vai passar para o outro lado, ele passa somando. Então, existe essa regrinha que a gente pode fazer direto. Mas, matematicamente, é importante vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui. Bom, o terceiro passo que a gente vai fazer aqui, eu vou recopiar a mesma equação, 2x igual a 7, só para colocar o passo aqui. Ainda o x não está isolado. Eu tenho 2x igual a 7. Eu preciso isolar o x. Como que eu faço para tirar esse 2 do lado do x? Quero ouvir de vocês. Como que a gente faz? Esse 2, ele está me atrapalhando. Eu não quero 2. Eu quero que seja só x. Como que eu faço para tirar esse 2 daqui? Isso que o Newton falou é o resultado, mas o que a gente está fazendo?
O que ele falou é o seguinte, o 2 ele está multiplicando, então ele passa para o lado direito dividindo. E quando a gente tem uma divisão, a gente faz o contrário. Se tem uma divisão, passa para o outro lado multiplicando. Mas o que a gente está fazendo na verdade? Na verdade, eu estou dividindo ambos os lados por 2. Por que você está dividindo ambos os lados por 2? Quanto dá essa divisão aqui? 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Tudo bem? Um número dividido por ele mesmo, isso aqui dá 1. Então, eu teria 1 vezes x igual, do lado direito, 7 sobre 2. 1 vezes x é x. Então, x é igual a 7 sobre 2. Tudo bem? Bom, esse é o passo que eu falei para você que dá para a gente cortar, né? A gente pode vir daqui para cá direto. Como? Nesse caso, como a gente tem uma multiplicação, se a gente passa o número que está multiplicando para o outro lado, ele passa dividindo. Ou seja, o 2 aqui ele estava multiplicando x. Se ele estava multiplicando x, ele passa para o lado direito dividindo o 7. Tudo bem? Quando a gente tem adição e subtração, é sempre o inverso. Tudo bem? Se tem uma adição, passa para o outro lado com uma subtração. Se tem uma multiplicação, passa para o outro lado como uma divisão e vice-versa. Tudo bem? Ficou claro esse desenvolvimento para todos? Tá. Então, a gente fez isso tudo para quê? Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer uma verificação. A gente tem 2x menos 7 igual a 0. Se no lugar do x agora eu colocar esse valor que eu achei, isso aqui tem que ser verdade. Ou seja, 2 vezes 7 sobre 2 menos 7, isso aqui tem que dar 0. Quanto que dá 7 sobre 2 dividido por 2? Olha, podemos simplificar aqui, né? 2 sobre 2 dá 1. Então eu fico com 7 menos 7. 7 menos 7, 0 igual a 0. Então, tá ok. Eu resolvi a equação e achei o valor correto, o valor que torna ambos os lados iguais a 0. Tudo bem? Bom, isso aqui é a equação, uma equação do primeiro grau. A gente resolveu uma equação do primeiro grau. E para que interessa tudo isso para a gente? Interessa por causa da nossa função. Aqui. Vamos anotar o nosso valor aqui. Quando a gente resolveu essa função, a gente achou que o x ele é 7 sobre 2. Ou seja, a raiz da função ela é igual a 7 sobre 2. Tudo bem? Porque quando eu coloco esse valor, vamos fazer aqui agora, ó, exatamente a mesma coisa. A função f de x igual a 2x menos 7, se eu colocar o valor 7 sobre 2, eu tenho que substituir aqui, ó, 2 vezes x, 7 sobre 2 menos 7, que é exatamente o cálculo, a verificação que a gente fez. Ou seja, a função para x igual a 7 sobre 2, ela vai ser igual a 0. Portanto, esse cara aqui, ele é raiz da função. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Do que é uma raiz? Alguma dúvida, pessoal? Ou tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Se tiverem dúvidas, por favor, avisem.
É, Pode falar. Nossa, como que eu vou explicar? Você pode explicar como faz isso quando tiver, tipo, raiz, essas coisas, ou vai ser mais pra frente? É assim, existem infinitos tipos de equações. Tem as equações do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, dos infinitos graus possíveis, tá? A gente tem um limite, assim, para resolver, né? Depois disso a gente precisa de auxílio de computação. A raiz, vai ter um exemplo aqui, um dos exemplos que eu coloquei, a letra C é um exemplo com raiz, tá? Mas assim, existem vários exemplos com raiz. Eu posso ter numa própria equação do primeiro grau, eu vou escrever uma equação qualquer aqui, por exemplo, assim, ó, raiz de 2 vezes x menos 5 igual a 4. Aqui eu tenho uma raiz. O processo vai ser o mesmo. Eu vou ter que isolar o x, tudo bem? Então eu vou ter raiz de 2 vezes x, menos 5 passa para o lado direito somando. Aí eu fico com raiz de 2x igual a 9. Aí eu preciso passar a raiz de 2, que está multiplicando o x, eu passo ela dividindo, e aqui eu acho o valor de x, né? Aí, se você quiser, ainda nesse caso, a gente pode racionalizar o denominador. O que é racionalizar o denominador? A gente multiplica em cima e embaixo da nossa fração pela raiz do denominador aqui, por essa raiz. Por quê? Porque aqui em cima vai ficar 9 raiz de 2, embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, da raiz de 4. 9 raiz de 2, raiz de 4 é 2. Ou seja, o nosso x é igual a 9 raiz de 2 sobre 2. Esse é um exemplo que tem uma raiz, tudo bem? Tudo bem? É uma raiz que está multiplicando x. Eu poderia ter uma raiz aqui no lugar do 5, no lugar do 4. Tudo depende. Eu poderia ter, por exemplo, raiz de x igual, menos 1 igual a 0. Eu posso ter esse exemplo aqui também, em que a raiz está pegando o x. Então, nesse caso aqui, o processo de resolução é um pouco parecido. Eu tenho que raiz de x, ou menos 1 passa para a direita positivo, raiz de x é igual a 1, tudo bem? Aí a gente precisa tirar a raiz daqui. Nesse caso, o que eu faço? Eu elevo os dois lados ao quadrado. Eu elevo a raiz de x ao quadrado e o 1 ao quadrado. Por quê? Quando eu faço isso, raiz de x ao quadrado resulta em x, tudo bem? 1 ao quadrado resulta em 1. Então aqui é um outro método para resolver a equação. Então, é assim, depende do caso da raiz que a gente vai ter. Pode ser assim, a gente tem o outro caso da alternativa que eu vou mostrar para vocês. Então, tudo depende do caso de como a raiz vai entrar na equação, tudo bem? X ao quadrado menos 5x. Tá, agora o negócio vai ficar um pouco pior. Alternativa B. A gente precisa resolver essa equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Bom, isso é uma equação de segundo grau. A gente não vai conseguir isolar o x aqui. A gente pode até tentar. Tentar isolar o x, número de um lado, letra para o outro, mas a gente não vai chegar em algo que a gente consiga fazer de uma forma ok. Então, existem, para resolver uma equação de segundo grau, para resolver
equações do segundo grau, existem dois processos. O primeiro, que é o que a gente vai ver, é o famoso processo de Bhaskara. E o segundo processo é um processo de tentativa e erro, através de uma coisa que a gente chama soma e produto. Tudo bem? Existem, claro, outros meios de resolução, mas para o vestibular são esses dois que importam. Então a gente tem duas formas para resolver uma equação de segundo grau. Ou através de Bhaskara, ou através de soma e produto. Bom, vamos fazer o primeiro método, que é o método de Bhaskara. Provavelmente vocês já devem ter visto isso alguma vez na vida, tudo bem? Então vamos lá. Vamos escrever aqui primeiro. X ao quadrado mais x mais igual. Vamos pegar um azul. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, notem que eu escrevi aqui uma equação de segundo grau genérica, tudo bem? Isso daqui é uma equação no segundo grau genérica. Por quê? Eu não estou colocando o que a gente chama de coeficientes. Ó, A, B e C, eles são... Deixa eu trocar o zero aqui de cor. Deixa eu colocar igual o vermelho. A, B e C, que no nosso caso aqui seriam os valores que estão aqui, ó. Seria 1, menos 5 e 6. Esses carinhas aqui é o que a gente chama de coeficientes, tudo bem? Então a gente tem os nossos coeficientes A, B e C, tudo bem? São os coeficientes da nossa equação. É através desses coeficientes que a gente vai resolver a equação. A equação é resolvida basicamente em 2 passos, né? Dá para fazer de uma vez, mas eu acho importante a gente fazer isso com calma. O primeiro passo é o que a gente chama de delta, que é representado por um triângulozinho, tudo bem? O delta a gente calcula ele utilizando os coeficientes. O delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então a gente vai usar os coeficientes da equação para calcular esse delta. Para calcular o valor de x, ou seja, para calcular realmente o x, que é o que interessa para a gente, para calcular o x, então aqui a gente tem o delta, para calcular o x, vem aqui a equação de Bhaskara. Então a gente tem aqui o nosso delta, que é uma fórmula importante para a gente. Vamos grifar ela aqui. Ficou muito grande esse grifo. E a equação de Bhaskara, que é x igual menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Bom, essa é a famosa equação de Bhaskara, tudo bem? Então, são essas duas equações que vocês precisam saber para resolver uma equação de segundo grau, tá bom? Bom, vamos resolver o nosso exercício agora, o nosso exemplo, utilizando essas equações aqui, tudo bem? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a nossa equação, ela é
x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Quem são os coeficientes A, B e C da nossa equação? Aqui. O A é quem multiplica o x ao quadrado. Quem está multiplicando o x ao quadrado, no nosso caso? 0 ou 1? Quem está multiplicando aqui o nosso x ao quadrado? Existe um número multiplicando ele. Quem está multiplicando o x ao quadrado? Quando a gente... exatamente. Quando a gente não tem nenhum número multiplicando a letra, por exemplo, A mais 2B, eu posso escrever o A que está sozinho como vezes 1. Tudo bem? Então, é a mesma coisa aqui. Eu posso escrever o x ao quadrado como 1 vezes x quadrado. O coeficiente A é quem multiplica o x ao quadrado. Então, o coeficiente A é 1. Quem é o coeficiente B? É quem multiplica o x. Quem multiplica o x? O A, o B e o C. Quem multiplica o B é o menos 5. Tudo bem? Cuidado, a equação genérica ela é mais. Quando a gente tem um menos, o coeficiente leva o menos junto. Tudo bem? E o C é o que a gente chama de coeficiente independente. É o que não leva nenhum x. Ele é o 6. Tudo bem? Bom, definido aqui, no nosso primeiro passo, os nossos coeficientes, a gente vai calcular o delta. Delta, pela equação, é b ao quadrado, menos 4ac. Então, o delta é igual a b ao quadrado, é o menos 5 ao quadrado, menos 4, o a é 1 e o c é 6. Deixa eu escrever isso na frente aqui. Então, o delta, ele é igual a quanto? Menos 5 ao quadrado, 25. Ó, menos 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1 vezes 6, 24. 25 menos 24. Ou seja, o nosso delta vale 1. Bom, calculamos o valor de delta, a gente vai calcular o valor de x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, o x é menos b, ó, esse menos é o da fórmula. Só que o b, ele é negativo, então tem que vir o valor do coeficiente. Então, é menos da fórmula e o menos do coeficiente. Menos 5. Mais ou menos raiz de 1, que é a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. O a, quem que é? É 1. Então, só reescrevendo aqui. Cadê o som? Acabou a bateria do meu lápis aqui. Vocês têm alguma dúvida nesse processo de achar os coeficientes, calcular o delta? Por enquanto, até agora? Por enquanto tá tranquilo. Tá. Então, vamos ver aqui. Então, se a gente reescrever o x, ó, menos 5 com menos 5 dá mais 5. Então, fica 5 mais ou menos... Quanto que é a raiz de 1? 1. 2 vezes 1, 2. Pessoal, por que a gente tem mais e menos aqui? Porque significa que a gente vai fazer essa conta duas vezes. Uma vez para mais e uma vez para menos. Então aqui, ó.
é o que eu vou chamar de x1. x1 é 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 sobre 2, 5 menos 1, 4 sobre 2, 4 sobre 2, 2. Quem que é o x2? É o utilizando mais. 5 mais 1 sobre 2, 5 mais 1, 6 sobre 2, isso aqui é 3. Ou seja, quem que são os valores? Vamos fazer aqui uma verificação para a gente ter certeza. A gente tem a nossa equação aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E a gente achou os valores aqui de 2 e 3. Então, a gente achou aqui valores de x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Vamos fazer a verificação. A verificação eu vou colocar os valores de x no lugar da incógnita ali. Então, para x igual a 2, eu tenho o quê? 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. Então aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 5 vezes 2 é 10, mais 6. 4 menos 10 é menos 6. Menos 6 mais 6 igual a 0. Então a gente tem aqui 0 igual a 0. Tá ok. Para x igual a 3, a gente faz a mesma verificação. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6, isso tem que ser igual a 0. 3 ao quadrado é 9, 5 vezes 3 é 15, mais 6. 9 menos 15 é menos 6, menos 6 mais 6 igual a 0. Então, está ok. O que significa então isso, pessoal? Significa que o valor de 2 e o valor de 3, eles são soluções para essa equação aqui. Tudo bem? Isso volta, aí a gente fez tudo isso, resolveu isso daqui, para chegar aqui e falar, ó, quem que é a raiz da equação? Quem que é a raiz dessa função aqui? É fx, x quadrado igual a menos 5x mais 6, aqui, ó. Dessa nossa função. A raiz vai ser aquele número que faz a função igual a 0, que é uma equação do segundo grau. E a gente foi lá e calculou essa equação do segundo grau. Quem que é? X igual a 2 ou x igual a 3. Então, esses valores são raízes dessas funções. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Beleza. Eu não vou fazer a C e a D agora, porque eu tenho mais, acho que, quantos minutos de aula? Tem mais 20 minutos de aula, é isso? Termina 16h20, né? Eu preciso dar o resto do conteúdo. Então, tentem fazer a C e a D para a próxima aula. Na próxima aula, antes de começar ela, eu resolvo a C e a D. Tudo bem? Eu tento resolver ela. Tento não, eu resolvo ela com vocês. Mas tentem fazer a C e a D para a próxima aula. Eu vou só escrever aqui algumas dicas. Eu já vou escrever aqui. Aqui, a C. F de x igual a x ao quadrado menos 25
Então, para a gente achar a raiz dessa função, a gente tem que fazer x ao quadrado menos 25 aqui, igual a zero. Tudo bem? Então, é isso que vocês têm que resolver, essa equação. Não, mas tem uma raiz aí, e agora? O que a gente faz? Bom, em alguns casos, nesse caso aqui, a gente pode elevar os dois lados ao quadrado. A gente pode elevar aqui esse lado ao quadrado e esse lado ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado menos 25 na raiz igual e levar o zero ao quadrado. Quando eu faço isso, eu tiro a raiz. Eu fico com x ao quadrado menos 25 igual a zero. Tudo bem? Aí eu caí numa equação do segundo grau. Tem que tomar cuidado com essa questão de elevar ao quadrado os dois lados, porque nem sempre isso dá certo. Existem algumas restrições, tá? Mas não vou entrar no mérito agora, porque não é o objetivo da aula. Mas, basicamente, vocês podem fazer isso, tudo bem? Existe uma análise que a gente pode pensar que raiz de zero é zero. Ou seja, para qualquer número que está dentro de uma raiz, vou até apagar aqui, qualquer número que está dentro de uma raiz, para o resultado dar zero, ela precisa ser zero. Portanto, obrigatoriamente, x ao quadrado menos 25 tem que ser igual a zero, para que essa raiz aqui seja zero, tudo bem? Aí vocês caem nessa equação aqui. E é uma equação do segundo grau que vocês precisam resolver, tá bom? Essa é a alternativa C. Então, essa é a primeira dica para vocês conseguirem resolver ela. A alternativa D, x à quarta, 16x ao quadrado. X à quarta menos 16x ao quadrado. Isso aqui é uma equação do quarto. Quando a gente vai calcular a raiz, a gente colocando a função igual a zero, isso daqui é uma função do quarto grau, tá? Não existe um método para a gente resolver funções do quarto grau. Existem alguns macetes que a gente pode aplicar para conseguir resolver isso. Para esse tipo de função, existe um macete que a gente pode usar de fator comum em evidência, tá? X à quarta, para o pessoal aí lembrar da potenciação, x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x ao quadrado. Tudo bem? Propriedade de potência. Potências de mesma base, a gente soma os expoentes. E a gente pode fazer o processo inverso também. Se vocês notarem aqui, a gente tem dois termos. Esse termo e esse termo. Esse e esse. Em ambos os termos, a gente tem pelo menos uma vez o x ao quadrado. Tudo bem? Quando a gente tem esse tipo de situação, que em todos os termos a gente tem pelo menos um valor, né, que se repete, a gente pode colocar ele em evidência. O que é colocar ele em evidência? A gente copia ele e multiplica ele pelo resto que ficaria de cada elemento. Ou seja, eu coloco ele em evidência, eu multiplico ele por um parênteses, e dentro desse parênteses eu multiplico basicamente o que ficou, que é esse x ao quadrado e esse menos 16 aqui, ó. Esse x ao quadrado e esse menos 16. E esse aqui é o x ao quadrado que eu coloquei em evidência. Então, eu tenho essa situação aqui. X ao quadrado vezes x ao quadrado menos 16 igual a zero. Ainda é uma equação do quarto grau. Nunca vai deixar de ser uma equação do quarto grau. Mas eu pergunto uma coisa para vocês, pessoal. Vou imaginar que eu tenho essa situação aqui. A vezes B é igual a zero. Quando essa multiplicação vai dar zero? Existem duas possibilidades. Para uma multiplicação ser zero, eu preciso que tenha um termo igual a zero. Tudo bem? Então aqui. Oh, meu Deus, meu lápis está falhando. Peraí. Eu preciso que um dos elementos, obrigatoriamente, ele seja igual a zero.
Eu tenho o A e o B. Quem vai ser igual a zero? Vai ser o A, vai ser o B, vai ser o A e o B ao mesmo tempo. E aí? Então, nesse caso, a gente não sabe, não tem como saber. Então, o que a gente faz? A gente faz uma hipótese. Ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. Essa hipótesezinha que eu fiz aqui, ela serve meio que para cá. Eu tenho dois elementos sendo multiplicados. Imagina que esse é o A e que esse é o B. Tudo bem? Então, eu vou falar o seguinte, ó. Ou A, no nosso caso aqui, ou o x ao quadrado é igual a zero, ou o x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Pronto. Eu tenho duas equações do segundo grau. Eu vou resolver as duas. E o resultado dessa equação e dessa equação, eles vão ser as raízes da minha função. Tudo bem? Então, eu peguei uma equação do quarto grau, eu fiz uma manipulação com ela, usando fatoração, fator comum em evidências, e consegui separar em duas equações do segundo grau. Tudo bem? Então, fica aí a dica da C e da D para vocês resolverem, tá bom? Esse é um exercício que está também no material. Então, ele vai aparecer agora no vídeo, né? Para vocês aí. Então, fica ele também de lição de casa para vocês. Eu coloquei ele para fazer, mas não vai dar tempo. Dado uma função fx igual a kx quadrado menos 8x mais 3. Aqui eu não quero saber o valor de x, eu não quero saber raiz. Qual deve ser o valor de k? Eu quero saber o valor de k. Quem é k? O k é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Ou seja, o k, nesse caso aqui, quando a gente tem, lembra da nossa função? Ax quadrado mais bx mais c? O a, ele é igual ao k. Tudo bem? Qual deve ser o valor de k? Para que a raiz seja, para que menos 1 seja raiz. Ou seja, qual é o valor de k para que f de menos 1 seja igual a zero, seja raiz. Tudo bem? Então essa é a dica aí para vocês resolverem esse exercício também. Ficam esses 3 exercícios para vocês fazerem para casa de raízes, de função. Tá bom? Existe mais dois conceitos que eu preciso passar para vocês e assim a gente termina a parte de função, tudo bem? A parte de conceituação de função. Aí a gente finalmente pode entrar nas equações do primeiro grau. Nas equações do segundo grau a gente vai ver a parte de Bhaskara de novo. Vou passar com calma a parte de soma e produto para vocês. Falta 2 conceitos. O conceito de função composta e o conceito de função inversível, tá? A função composta, basicamente, eu tenho isso daqui. Lembra, a gente tem lá o domínio. Olha que coisinha feia. A gente tem o domínio, o contradomínio, né? O domínio e o contradomínio. Bom, na função composta, a gente vai ter um terceiro aqui, tudo bem? Esse terceiro, ele também vai ser um contradomínio. Basicamente, a gente tem essa situação aqui. Eu tenho um valor de x. Quando eu coloco ele na função f, eu tenho um resultado aqui, que é o f de x. Tudo bem? Só que vai entrar uma terceira função, a função g. Vai entrar a função g. E dentro da função g, eu vou colocar o resultado da função f. Ou seja, vai ficar g f de x. Espera aí, vou escrever isso aqui um pouco maior, fica mais claro. Vai ficar g aqui, f de x. Ou seja, eu vou colocar o resultado da primeira função na segunda função. Isso é função composta, tudo bem? Quando eu faço essa situação, aqui,
G f de x, eu estou fazendo uma abreviação que a gente chama de G bola f. Tudo bem? Ou seja, estou colocando a função f dentro da função x. Espera aí, pessoal, só confirmar uma coisa. Isso, é isso mesmo, G bola f. Eu posso fazer o contrário, eu posso fazer G bola f. Ou muitas vezes eu posso fazer isso uma repetição de função. Eu posso aplicar uma função e depois reaplicar essa função. Isso é o conceito de função composta, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo. Vamos imaginar que f de x é igual a x mais 3. E eu tenho que g de x é igual a 3x mais 1. Bom, se eu for fazer a alternativa A aqui, a alternativa A é f bola g. Significa que dentro de f eu vou colocar o g. É isso daqui. Quem que é o f? O f é x mais 3. Ou seja, no lugar do x eu vou colocar o g, pessoal. Então, ó, aqui, só para a gente relembrar, o f, ele é x mais 3. Só que quando eu coloco o g dentro do f, no lugar, puxa, no lugar do x, eu vou colocar o g. Poxa, travou o negócio. Então aqui, no lugar do x, eu vou colocar o g, que é 3x mais 1, mais 3. Então, ó, no lugar desse x, eu coloquei todo o valor de g. Foi exatamente isso que eu estou fazendo. Estou colocando o g dentro do f. Tudo bem? Então, agora, o que eu faço? Eu faço o cálculo. F bola g é igual a 3x mais 1 mais 3. Ou seja, F bola g é igual a 3x mais 4. Bom, eu posso fazer o contrário. Posso fazer g bola f. G bola f é o g com a função fx dentro. Quem que é a função g? A função g é 3x mais 1. Então, eu vou colocar o f dentro. O f é x mais 3. Então, eu vou colocar 3 vezes x mais 3 mais 1. Então, fazendo o cálculo, 3 vezes x, aqui eu faço distributivo, ó, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 3, mais 9. Isso mais 1. Portanto, g bola f é igual a 3x mais 10. Tudo bem? Bom, tenho mais 5 minutos. Eu vou passar um pouco mais corrido. Então, assim, depois quando vocês forem estudar, revejam a explicação dessas duas, tá bom? De A e B. E tentem fazer a alternativa C. A alternativa C é o F, bola F, e você colocar o F dentro do próprio F. Tudo bem? Tentem fazer a alternativa C. Na próxima aula, todos esses exercícios que eu estou deixando para trás, eu refaço, tá bom? Para a gente também fazer uma revisão e para também tirar dúvidas se ficou alguma coisa. Então, isso é uma função composta. Uma função composta, a gente põe uma função dentro de uma outra função. Tudo bem? Então, aqui, a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C para vocês tentarem fazer. Tá bom, pessoal? Ficou mais ou menos claro esse conceito? Pelo menos o que é? Beleza. E por último, a gente... Oh, meu Deus. Ai, não veio. Ah, tá aqui.
Poxa, ué, não veio? Poxa vida. Eu vou passar o conceito para vocês, só para não ficar para trás. Caiu uma questão ano passado assim da FUVEST. Eu não vi a FUVEST no passado, mas tipo, é uma coisa que sempre cai. Essa questão de função composta, até a função inversa, que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui foi a função. Aqui a função composta, agora a função inversa. Só para finalizar, seria o item 8. Seria a função inversa. Bom, a função inversa, eu vou fazer um exemplo com vocês, depois na próxima aula eu acabo retomando isso. Não queria. Vamos pegar aqui, x mais 1. A gente quer fazer a função inversa dessa função aqui. Primeira coisa, existe uma condição para ser função inversa. Para ser função inversa, deve existir... É uma coisa meio básica, mas... Então, assim, deve existir a função f e deve existir a função f-1 ao mesmo tempo. Para que isso ocorra, essas funções elas têm que ser bijetoras. Tá? Que foi aquele conceito que eu relembrei com vocês no começo da aula. Elas têm que ser bijetoras. Tanto a função quanto a função inversa. Bom, como que a gente resolve isso, então? Só para a gente lembrar, f de x é exatamente a mesma coisa que y, tá? Então, no lugar de f de x, eu vou escrever y. Y é igual a x mais 1. Para calcular a função inversa, um truque que a gente utiliza é trocar de lugar o y e o x. Então, em vez de escrever o y aqui, eu vou escrever x. Em vez de escrever x, eu vou escrever y. Tudo bem? Fazendo isso, quando eu troco aqui, trocar x e y. Quando eu faço essa troca, eu preciso isolar o y. Aí eu isolo o y. Tenho x, passo mais 1 para cá, fica menos 1, igual a y. Bom, eu isolei o y. Isso que eu achei aqui embaixo, eu só vou reescrever, aqui alterando a ordem, y igual a x a menos 1, é a mesma coisa que x menos 1 igual a y, tá? Isso aqui que eu achei aqui embaixo é a função inversa, tudo bem? Então eu posso reescrever isso daqui como, na verdade, agora eu volto para valor de x. Agora a gente volta isso daqui para troca novamente x e y. A gente faz a troca de novo, só que agora em vez de escrever f de x igual a x menos 1, a gente põe aqui, ó, f menos 1. Então, deixa eu escrever isso aqui um pouquinho melhor. F menos 1 e x. Não, na verdade a gente não faz a troca aqui, é só uma vez. Desculpa. Aqui. Então, a gente tem aqui a função f de x e a sua função inversa f menos 1 de x, que é igual a x menos 1. Tudo bem? Eu passei 1 minuto da minha aula só para mostrar a função inversa para vocês. Na próxima aula eu faço aqueles outros exercícios e retomo a parte de função inversa. Mas a parte de função inversa, ela é basicamente isso que eu mostrei para vocês. A gente vai trocar o x e o y de lugar. Deixa eu só dar um início no segundo exercício, só para vocês verem. Aqui, por exemplo, f de x igual x mais 1 sobre x mais 2. É uma função meio estranha. O que a gente faria aqui?
para achar a inversa dessa função? A gente trocaria aqui. Isso daqui é a mesma coisa que y igual a x mais 1, x mais 2. Então, aqui a gente trocaria o x e o y de lugar. No lugar do y vem o x, e no lugar do x vem o y. Tudo bem? Aí a gente precisa isolar o y. Como que a gente isola o y nesse caso? Aí aqui a gente vai ter que fazer um algebrismo, vai ter que fazer mexer aqui na equação para isolar o y, tá bom? Aí isso aqui eu faço na próxima aula com vocês, a parte de função inversa. Beleza, pessoal? Acho que o mais importante da aula de hoje foi a parte de raízes e um pouquinho da parte de função composta no finalzinho, tá bom? Acho que é uma parte importante, é legal a gente fazer até com calma essa parte de raiz, porque ela acaba caindo bastante coisa de resolução de equações. Aí depois a parte de função composta, a parte de função inversa. Mas assim, função inversa é uma coisa bem tranquila. Se as funções forem bijetoras, não tem erro. Dá para fazer função inversa. O problema é se ela não for bijetora. Aí eu faço esse comentário na próxima aula. Mas basicamente a gente troca o x e o y de lugar, trocou o x e o y de lugar, a gente isola o y. Isolando o y, a gente achou a função inversa. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Bom, na apostila de vocês, na parte de funções, tem bastante exercícios disso. Lá no capítulo, na apostila principal, no capítulo de funções, antes de entrar as funções do primeiro grau, vocês vão achar bastante exercício disso para resolver também, tá bom? Então é isso, pessoal. Quarta-feira, na quarta-feira, 7h15, mais ou menos, eu acho que eu vou, na parte de matemática básica, eu vou trabalhar a parte de fatoração. Então, aquela parte que eu mostrei hoje de fator comum e evidência, se vocês quiserem participar, a gente vai ver um pouquinho da parte de fatoração, tá bom? Mas é isso, então, pessoal, obrigado pela participação. Se a gente não se vê na quarta, a gente se vê daqui 15 dias. Valeu, pessoal.